Olá de novo, voltamos então para a segunda parte da aula. Vamos aqui resolver dois exercícios também de números complexos. A aula 2 é sobre números complexos. Então, este exercício 2 diz o seguinte: em C, conjunto dos números complexos, seja Z igual a 2, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, mais I seno de 2 alfa, com alfa de 0 a 3π sobre 2. Sabe-se que o afixo de Z pertence ao terceiro quadrante. Z é uma das raízes de índice n do número complexo menos 128. Bom, coisas importantes aqui. O afixo de Z pertence ao terceiro quadrante. Quer dizer que já temos que ver qual é o argumento de Z. Tá bem? Nós aqui, se olharmos para este, se calhar conseguimos perceber qual é, não é? Reparem que este número que aqui está, isto que está aqui, é o cosseno de 2 alfa, não é? Portanto, o Z é de certeza duas vezes cosseno de 2 alfa mais I seno de 2 alfa. Portanto, nós sabemos o que é Z. Portanto, já vamos escrevê-lo direitinho. E depois diz que Z é uma das raízes de índice n do número complexo 128. Quer dizer o quê? Que Z elevado a n dá menos 128. Certo? É o que isto quer dizer. Bom, primeira coisa, ver o que é o Z levantado a n. Ver o que é o Z. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Dois. Sabemos então que o Z é 2 seno ao quadrado de alfa mais menos seno ao quadrado de alfa mais I seno de 2 alfa, que dá, ora, este número que aqui está é o cosseno de 2 alfa, portanto isto é 2 seno de 2 alfa mais I seno de 2 alfa, portanto isto dá 2, é este número que aqui está, I é levantado a I 2 alfa. Portanto, um argumento de Z é 2 alfa, quer dizer que se o 2 alfa está no segundo quadrante, não é? Se o afixo de Z está no terceiro quadrante, este 2 alfa está, por exemplo, entre poderá estar entre π e 3π sobre 2. Portanto, isto aqui fica como? Fica I 2 alfa. Ok, portanto este é o Z. O que é que eu sei mais? Sei que uma das raízes de índice n Z é uma das raízes de índice n do número complexo menos 128. Então, Z, a primeira parte já está. Z é raiz índice n de menos 128. Portanto, nós sabemos que Z levantado a n tem que dar menos 128. Bom, o que é o menos 128? Na forma trigonométrica. É um número real negativo, não é? Se é um número real negativo, os que estão sobre os eixos, vocês têm que saber logo como é que se passam para a forma trigonométrica, não é? Se for um número real positivo, o argumento que podem usar é o 0, não é? Aqui o 2. O 2 na forma trigonométrica é 2, o módulo é 2, não é? Esta distância é 2, é levantado aí 0, não é? Por exemplo, se quiserem, por exemplo, aqui o I na forma trigonométrica é 1, é levantado aí π sobre 2, o menos 128, aqui o módulo é 128, não é? Claro que isto não está à escala, está bem? Obviamente, está bem? Portanto, este menos 128, este argumento que está aqui, podem usar o π, não é? O menos 128 é 128 e I levantado a π. Portanto, o que nós temos aqui é Z levantado a n igual a 128 e I levantado a π. Boa. Então, mas o que é Z levantado a n? Z levantado a n é 2 e levantado a I 2 alfa, tudo levantado a n, não é? Que dá 128 e elevado a I π. Certo?
Bom, aplicando aqui as formas de Moivre, não é? 2 levantado a n, portanto fica 2 levantado a n, é levantado a i, 2n alfa. Tem que dar 128, é levantado a i π. Bom, o que nós temos aqui é outra vez uma equação trigonométrica, não é? Claro que eu podia ir achar aqui as raízes índice, tentar achar o n e achar aqui as raízes índice n, mas neste caso nós não precisamos fazer isto, não é? Nós temos aqui uma equação trigonométrica. Agora o que é que temos? Uma equação trigonométrica, uma equação na forma trigonométrica. O que é que nós queremos aqui? Para este número complexo ser igual a este, o 2 levantado a n tem que ser igual a 128. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, 2 levantado a n igual a 128. Mas nós sabemos exatamente o que é 128. 128 é uma potência de 2, uma potência de base 2, é 2 levantado a 7. Também, se tiverem dúvidas, vão à máquina, então podemos fazer aqui 2 elevado a 7, não é? 128. E, portanto, 2 levantado a n é 2 à sétima, quer dizer o quê? Que o n é 7. Ora, boa! Este número que aqui está é a raiz índice 7 de 128, de menos 128, e que está no terceiro quadrante. Não é? Portanto, agora, das duas, uma. Já acharam o n. Se quiserem agora encontrar as raízes sétimas de 128, reparem que eu quero determinar o valor de alfa. Não é? Que, se querem, podem achar as raízes sétimas de 128, encontrar aquela que está no terceiro quadrante, não é? E essa será depois o meu z, e daí eu tiro o valor de alfa. Ok? Então, neste momento eu tenho que o n é 7, mas neste momento eu também posso fazer o quê? Então, o n é 7. E o que é que eu sei dali mais? Se o n é 7, 2 vezes 7 vezes alfa tem que ser π mais 2kπ. Podia fazer isto assim, não é? K pertencente a z. Certo? Em vez de ir achar as raízes sétimas de 128, como eu já sei que o n é 7, eu agora posso escrever isto assim. Não é? E, portanto, reparem, fica alfa igual a π sobre 14 mais 2kπ sobre 14. K pertencente a z. Um destes alfas será de tal forma que o meu z, que é este aqui, estará no terceiro quadrante. Certo? Portanto, já sabem que o alfa está de 0 a π sobre 2, a 3π sobre 2. Portanto, tem que dar valores a alfa, não é? K, encontrar todos os alfas e depois encontrar aquele que faz com que este número esteja no terceiro quadrante. Então vamos a isso. Portanto, recapitulando, podia ir achar as raízes sétimas deste número complexo. Se quiserem fazer isso em casa, podem. Portanto, encontrar as raízes sétimas deste número complexo. Encontrar aquela que está no terceiro quadrante, só há de estar uma, está bem? Certo? E depois, portanto, o processo seria encontrar ou determinar as raízes sétimas de 128 é aí levantado a π e encontrar a que está no terceiro quadrante. A que está, que neste caso, cujo afixo está, não é? Esta era uma maneira. E depois, sabendo isso, sabiam qual era o argumento dessa raiz e depois tiravam o alfa. Portanto, esta é uma maneira. Se quiserem fazer desta maneira em casa, tentam. A outra maneira é, como nós já sabemos que o n é 7, portanto, este número que está aqui tem que ser igual a este, mais 2kπ. Portanto, eu agora tenho o alfa desta forma. Certo? Eu vou achar aqui todos os valores de alfa que estão neste intervalo e vou encontrar o valor de alfa que faz com que este número complexo esteja no terceiro quadrante, certo? Então vamos a isto. Então, o alfa está
0 é π sobre 2, 3π sobre 2. Como vão aparecer aqui muitos números, todos sobre 14, vou escrever isto assim, vou multiplicar aqui por 7 e fica de 0 até 21π sobre 14, está bem? Este é o intervalo que nós queremos, não é? Dá aqui o meu i. Portanto, se o k for 0, não é? eu vou começar com k igual a 0, quanto é que dá o alfa? O alfa dá π sobre 14, certo? Π sobre 14 dá π sobre 14, quer dizer que o 2α, que é o argumento de z, dá 2π sobre 14. 2π sobre 14 é π sétimos. Π sétimos não está lá no terceiro quadrante. Se quiserem, o terceiro quadrante vai de π a 3π sobre 2, não é? Vocês podem escrever desta forma também, 14π sobre 14 a 21π sobre 14. Portanto, o π sétimos não está ali de certeza. Portanto, este não é a nossa solução. Se o k for 1, quanto é que dá o alfa? O alfa dá 3π sobre 14. O que é o 2α? 2α é 6π sobre 14. Reparem que eu estou a ver o 2α porque é o argumento, ou um dos argumentos de z, e este argumento vai ter que estar neste aqui, está bem? Portanto, este aqui dá 3π sobre 14, 3π sobre 14 também não está lá, também não é. Se o k for 2, é que dá o alfa, se o k for 2, ali fica 4, 5π sobre 14. 5π sobre 14. Portanto, o 2α será 10π sobre 14, que será então 5π sétimos. 5π sétimos também não está lá, não é? Aqui enganei-me, não foi? Aqui é 7. Aqui é 7. Se calhar aqui é melhor escrever em vez de 14, 7, não é? Porque vai-me aparecer aqui são 7 também. Aqui, escrever 7π sobre 14. 7π sobre 7. E aqui, para me aparecer aqui um 7 em baixo, eu vou multiplicar por 3,5. Vou ter aqui em baixo 7. 3,5 vezes 3 dá 10,5, não é? Ora, 3 vezes 3,5, 10,5 aqui assim. Portanto, não está lá, mas está lá quase, não é? Sim, portanto, aqui em vez de ser 14 é 7. Interessa-me este aqui assim. Depois, portanto, este ainda não está. Se o k for 2, desculpe, que dá o alfa, bom, se o k for 3, ali fica 6, 6 mais 1 dá 7, não é? Fica 7π sobre 14. O que é que dá o 2α? O 2α dá 14π sobre 14. 14π sobre 14 é π. Π também não está. Eu aqui, o terceiro quadrante, perdes, claro, não é? Sem estar sobre os eixos, não é? Se calhar até devia ter dito isto, mas pronto. Portanto, este não está. Será o seguinte, quase de certeza que é o seguinte, não é? Se o k for 4, que é o alfa, ali dá 8, 8 mais 1, 9, 9π sobre 14. 9π sobre 14, o 2α é 18π sobre 14. E 18π sobre 14 dá quanto? Quanto é que dá 18π sobre 14? Dá 9π sétimos. 9π sétimos já está ali, certo? Claro que eu também podia deixar, aqui fui um bocadito tonto, né? Porque eu podia ter deixado na mesma 14π sobre 14, não é? E aqui 21π sobre 14. E em vez de ver com este, via com este, não era? Era a mesma coisa também. Portanto, em vez de ver com estes aqui, se estavam ou não dentro deste intervalo, via se estes estavam ou não dentro deste intervalo. Portanto, este já está lá dentro deste intervalo. Portanto, o meu alfa, de certeza que será este. Mas só para confirmar, vou dar aqui o valor 5. Se o k for 5, o alfa dá, quanto é que dá o alfa? 5, 10, 11π sobre 14.
Quer dizer que o 2α será 22π sobre 14. Ora, 22π sobre 14 já é maior do que 21π sobre 14, ou se quiserem, 11π sobre 7. Portanto, já está fora, portanto, o único que está lá é este. Conclusão, o alfa é, então, 9π sobre 14. Portanto, temos este resolvido, está feito. Este exercício até era um exercício de escolha múltipla, mas eu achei que para a escolha múltipla era muito complicado. Mas para a resposta aberta é um bom exercício. Envolve aqui conhecimentos que são importantes, nomeadamente as raízes de índice n e a resolução de uma equação na forma trigonométrica. Portanto, acho que é um bom exercício. Se quiserem resolver desta maneira, ou seja, chegando a este passo, achando aqui o valor de n, irem determinar as raízes índice 7 deste número, podem fazê-lo todas, acham-nas todas, e depois há uma que está no terceiro quadrante, e é essa que vocês querem, está bem? E depois é essa que vocês dizem, irão obter uma em que o alfa é 9π sobre 9π ou 18π sobre, portanto, irão obter uma das vou recapitular, já me troquei todo aqui. Podem fazer desta maneira, encontrar as raízes sétimas de 128 é levantada a π, uma delas, única, será apenas uma, estará no terceiro quadrante, determinam o argumento dessa raiz, portanto, e depois é só igualar esse argumento a 2α para terem o valor de alfa, ok? Portanto, podem fazer dessa maneira, podem tentar fazer isso, podem tentar fazer dessa forma em casa. Então, temos aqui o 2 feito, vamos tentar fazer agora aqui o 3. O 3 diz o seguinte, em si eu até vou passá-lo aqui para baixo, para não estar sempre a vir aqui para cima, não é? Este também envolve aqui raízes de índice, neste caso, esta segunda envolve aqui uma raiz, aqui as raízes de índice 3, mas já vamos ver. Em C, conjunto dos números complexos, considera o número complexo W tal que Z2 menos raiz de 2i levantada a 5 vezes W é igual a isto que está aqui. Isto também é uma equação. Se quiserem o W, há de ser este a dividir por este. Bom, primeira pergunta, mostre que o W é isto. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar perceber o que é esta coisa aqui. Bem? E depois vou passar este para a forma trigonométrica, fazer este número à quinta. Repara, vocês podiam fazer este número aqui, fazer esta conta na forma algébrica, mas podiam por exemplo, usar o binómio de Newton, mas dava aqui umas contas um bocado complicadas. Tá bem? Portanto, a melhor maneira para mim é passam este para a forma trigonométrica e fazem as contas na forma trigonométrica. Tá bem? Então, primeira coisa, ver o que é isto aqui. Vou aqui usar uma circunferência. Vou aqui pegar esta circunferenciazinha. E quando aparecem aqui números π sobre 12 e 5π sobre 12, é muito fácil de marcá-los. Tá bem? É muito fácil vocês jogarem com isto tudo. Tá bem? Primeira coisa, tenho ali um i levantado a 83, mas vou já me desenvencilhar deste i levantado a 83. O que é i levantado a 83? É i levantado a 80 vezes i ao cubo, não é? Ou seja, procurei ali um múltiplo de 83, um múltiplo de 4, que seja mais próximo de 83, que neste caso é o 80. O 80 é um múltiplo de 4, quer dizer que este valor que está aqui dá 1, e portanto isto fica 1 vezes i ao cubo é menos i, isto vai dar menos i. Portanto, aqui assim o que nós temos aqui é, este todo que está aqui, é na realidade 2 seno de π sobre 12 menos 2i seno de menos 5π sobre 12. Pronto, e agora, se vocês repararem, o seno é uma função ímpar. Este número que está aqui é igual a ter menos seno de 5π sobre 12. Portanto, isto que está aqui é a mesma coisa que ter 2 seno de π sobre 12 mais 2i seno de 5π sobre 12. E isto era maravilhoso se este número que está aqui
fosse igual ao cosseno de 5π sobre 12, porque se fosse igual, nós já sabíamos o que era esta parte aqui. E podemos ver, repara, na realidade é porque π sobre 12 e 5π sobre 12 são ambos complementares, a soma dá 90 graus. Quer dizer que este número que aqui está, este mesmo cosseno de 5π sobre 12. Se tiverem dúvidas, é fazer aquilo que eu fiz há pouco. Dividem aqui a circunferência em 6 partes e depois voltam a dividir aqui cada um destes arcos. A circunferência não, aqui este arco, metade de uma circunferência em 6 partes. Depois cada um destes arcos pequeninos em 2. Ou seja, a amplitude de cada um destes arcos é π sobre 12. Certo? Este arco está aqui, é π sobre 12. E aqui assim, dali para ali, 5π sobre 12. E agora, se eu pensar no seno deste ângulo, o seno deste ângulo é esta medida aqui assim, exatamente igual ao cosseno desta. Não é? Portanto, aqui está, este é igual a este, mesmo sinal e tudo. Portanto, o cosseno de 5π sobre 12, ou o seno de π sobre 12, é igual ao cosseno de 5π sobre 12. Quer dizer que este número todo que está aqui pode ser escrito como 2 seno de π sobre 12 mais 2i elevado a 83 seno de menos 5π sobre 12 pode ser escrito como 2 cosseno de π sobre 12 mais 2i sobre 12, não, 5π sobre 12, seno de 5π sobre 12. Se eu colocar o 2 em evidência, isto está feito. Colocando aqui o 2 em evidência, 2 cosseno de π sobre 12 mais com o 5π sobre 12 e seno de 5π sobre 12. Na minha terra costuma-se dizer, ela dá-lhe a borrar fugir, não é? Faz a mesma coisa, o mesmo erro várias vezes. Então aqui, este número que aqui está é elevado a 5π sobre 12, portanto, dá 2 levantado a 5π sobre 12. Portanto, este número já está despachadinho. Ok? Está feitinho. O que eu faço agora neste? Neste é aquilo que eu vou fazer. Vou passar este para a forma trigonométrica, certo? O afixo deste número está no quarto quadrante, a parte real é positiva, a parte imaginária é negativa. Não é? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vou passar este número para a forma trigonométrica. Módulo de raiz 2 menos raiz 2i é a raiz quadrada de raiz 2 ao quadrado mais menos raiz 2 quadrado, que dá raiz de 2 mais 2, né, que é raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Certo? Logo, este está. Então, sendo alfa um argumento de raiz 2 menos raiz 2i, então, a tangente de alfa é b, neste caso é menos raiz 2 sobre raiz 2, que dá menos 1. E alfa está no quarto quadrante. Está no quarto quadrante. Né? Se quiserem um afixo, menos raiz 2 está no quarto quadrante. Sim, portanto, alfa pode ser de um ângulo cuja tangente é menos 1 é o menos π quartos, como está no quarto quadrante, pode ser menos π quartos. Reparem que poderia ser assim, não era? Se fosse assim, a tangente também dava menos 1, mas este está aqui deste lado. Portanto, ao menos π quartos eu teria de somar π. Não é? Portanto, somar ou tirar. Normalmente aqui a gente soma. Não é? É o que quiser. Portanto, alfa pode ser menos π sobre 4. Portanto, o que é raiz de 2 menos raiz de 2i levantado a 5? Será 2e elevado a i menos π quartos, tudo levantado a 5. E agora por demoável, não é? Este parênteses aqui é aqui, depois aqui será 2 elevado a 5 é levantado a i menos 5π quartos. Que dá, o que é que dá aqui? Aqui vai dar 32, é levantado a i
menos 5π². Ok. Portanto, temos aqui o nosso... Não enganei aqui nem nada. Não, pois não. Não me enganei. Portanto, temos aqui o nosso raiz 2 menos raiz 2i levantado a 5, não é? Certo? E já sabemos quanto é que vale este. Portanto, agora é só fazer as conticas. Logo, temos raiz 2 menos raiz 2i levantado a 5 vezes w, igual a esta coisa toda, é isto aqui, não é? É isto daqui. Isto é equivalente a ter o quê? É equivalente a ter 32 é levantado a i menos 5π/4, igual a 2 é elevado a i π/12, 5π/12, não é? Portanto, falta aqui o w, não é? Este vezes w igual àquele. Portanto, este passa a dividir, não é? E, portanto, temos que o w será, então, 2 é levantado a i 5π/12 sobre 32 é levantado a i, vou ter isto um bocadinho mais para baixo, senão vai ficar ali tudo apertado, é elevado a i menos 5π². Então, e agora o que é que nós fazemos? Temos aqui o quociente entre dois números complexos na forma trigonométrica, dividimos os módulos, não é? 2 sobre 32 e subtraímos os argumentos 5π/12 menos, fica mais 5π². Ora, aqui, vou multiplicar por 3, certo? Dá então 3 vezes 5, 15, mais 5, 20. Portanto, o W é 2 sobre 32 dá 1 sobre 16, é levantado aí 20π/12. Isto dá para simplificar, não dá? Dá para dividirmos por 4, não é? Portanto, o W é 1 sobre 16, é levantado aí 4π², certo? Que fica W igual a 1 sobre 16 vezes, como nós queremos apresentar o resultado na forma algébrica, eu tenho que passar isto para a forma algébrica, não é? Vamos fazer isto, fica cosseno de 4π² mais i seno. E devo ter enganado aqui em algum sítio, foi? É 5 em cima. Não é 4π². Ah, é 5, é 5, é 5, é 5. Sim, 5 aqui. 5. 5. Aqui, seno 5π². Estava-me a dar aqui, eu sei que tinha enganado, estava-me a dar 4π² e estava-me a dar o cosseno de 4π² é menos 1/2. Portanto, não me ia dar ali. Não é? Enfim, coisas. 20 a dividir por 4 é 5, não é 4, como é óbvio. E, portanto, isto fica W igual a 1 sobre 16 vezes, ora, o cosseno de 5π² é 1/2, o seno de 5π² menos raiz 3 sobre 2. Portanto, fica menos raiz 3 sobre 2i. Fazendo aqui as contas, o W dá 1 sobre 32 menos raiz 3 sobre 32i. Portanto, que era o que nós queríamos. Bom, este primeiro exercício está feito. Eu podia pedir só para escrever W na forma algébrica, não é? Mas a ideia deste exercício era, se não conseguissem escrever W, não é? Se não conseguissem achar o valor de W, pelo menos podiam resolver este segundo exercício, passando este aqui para a forma trigonométrica, não é? Certo? O que é que nós vamos fazer agora? Portanto, este 3.1 está feito. Como nós já sabemos o que é o W, não é? Mesmo que não tivéssemos feito este, sabíamos o que era o W e podíamos resolver esta equação. Portanto, o 3.2 pede para resolver a equação Z ao cubo sobre W igual a 1. Reparem que isto é a mesma coisa que ter Z ao cubo igual a W. Ou seja, as soluções desta equação são as raízes cúbicas de W. Portanto, só temos de determinar as raízes cúbicas de W. Como nós já temos aqui o W na forma algébrica, na forma trigonométrica, não precisamos de fazer muitas contas. Portanto, as soluções da equação
desta equação são as raízes cúbicas de W. E, portanto, pelo que? O que é que são as raízes cúbicas de W? É a raiz cúbica de 1 sobre 16, é levantada aí, não é? Não esqueçam que o W é isto aqui, não é? 5 pi terços, eu vou meter isto aqui um bocadinho mais para baixo. Cinco pi terços mais 2 kpi sobre 3, com k pertencente a, neste caso, 0, 1 e 2. Portanto, isto que está aqui é a raiz cúbica de 1, que é 1, sobre a raiz cúbica de 16. Não façam, não tentem, quer dizer, se quiserem tentar racionalizar, podem, mas não, na verdade não é necessário, tá bem? Podem deixar isto assim. E, portanto, se o k for 0, qual é a primeira solução? Que eu vou chamar W0, né? Primeira raiz, será 1 sobre raiz cúbica de 16, é elevado a quê? Ora, 5 pi terços mais 0 dá 0, sobre 3 dá 9, 5 pi sobre 9. Portanto, a primeira solução da equação é esta raiz cúbica. Tá bem? Se o k for 1, a segunda, que eu vou chamar W1, e uma coisa, 1 sobre raiz cúbica de 16 é levantada aí. Ora, se aqui for 1 dá 2π, certo? Eu vou fazer aqui à parte, se quiserem. 5π sobre 3 mais 2π, tudo sobre 3. Certo? Se eu multiplicar aqui por 3, tudo aqui embaixo vai ficar 3, não é? Aqui vai ficar 6 mais 5 dá 11, 11π, não é? Sobre 3, isto vai dar 11π sobre 9. Portanto, aqui fica 11π sobre 9. E, finalmente, se o k for 2, a outra solução da equação é, que vou chamar W2, 1 sobre raiz cúbica de 16, é levantado aí. O que é que vai dar aqui? Eu vou fazer aqui a conta em baixo. Certo? E 9, aparece-me um 4, não é? Desculpem, colocando o K2 aqui aparece-me 4π, 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 5 dá 17, fica aqui 17π nonos, 17π sobre 9, 17π sobre 9. Portanto, o conjunto de solução da equação são aquelas raízes W0, W1, W2. Temos aqui então este efeito. Reparem que a resolução desta equação era direta, não era preciso estar a substituir Z pela sua representação algébrica ou pela sua representação trigonométrica. Já era diferente se aparecesse, por exemplo, do tipo Z ao cubo, não é? Que aparece assim, por exemplo. Resolve a equação, por exemplo, uma linha C, D ao cubo sobre W igual ao conjugado de Z. Não é? Aqui já era melhor pegarem nesta equação e fazerem na forma trigonométrica. Já agora, como é que isto ficaria? Agora lembrei-me desta, até fica uma coisa bonita. Aqui ficaria Z ao cubo igual a conjugado de Z vezes W, não era? E depois, o que é que eu tinha que fazer? O que é que eu poderia fazer? Podia fazer, seja Z igual a R é levantado aí θ, então Z ao cubo seria R ao cubo é levantado aí θ, não é? E o conjugado de Z seria R é levantado aí menos θ, não é? E, portanto, aqui obteríamos R levantado a 3 θ igual a R e levantado a menos θ
vezes o W era 2, não era? Já não me lembro. O W é 1 sobre 16. 1 sobre 16 é I levantada 5π sobre 3, não era? Era isso? Pronto, e agora como é que nós fazíamos isto? Não me enganei, pois não, está certo. Como é que nós fazíamos isto? Basicamente igual àquele que fizemos naquele primeiro exercício. Não é? Este aqui já está na forma, já está aqui um número complexo na forma trigonométrica, é R ao cubo, é levantado aí 3θ. Aqui multiplico os módulos, portanto fica R sobre 16 e somo os argumentos, menos θ mais 5π terços. E, portanto, o que é que tem de acontecer aqui? Então, primeiro, os módulos R ao cubo tem que ser igual a R sobre 16, não é? Vou multiplicar tudo sobre 16 só para simplificar a nossa vida. Fica 16 R ao cubo igual a R. Vou passar o R para este lado. Obviamente que aqui R positivo, R maior é igual a 0. Desculpe, pode ser 0, não é? Não diz que... eu não digo para resolver a equação em C excepto 0. Se fosse em C excepto 0, o raio nunca poderia ser 0. O raio não, o módulo. O único complexo cujo módulo é 0 é o 0, não é? É o Z igual a 0 mais 0i. E o θ é o número real, claro, eu não escrevi isso, mas está implícito, não é? Se eu passar para este lado, ponho o R em evidência, não é? Fico com 16 R ao quadrado menos 1 igual a 0, que vai dar R igual a 0 ou 16 R ao quadrado menos 1 igual a 0, que fica R igual a 0 ou R ao quadrado igual a 1 sobre 16, R igual a 0, como R é maior do que 0, não é? Fica R igual a 1 raiz quadrada de 1 sobre 16, R igual a 0 ou R igual a 1 quarto. Portanto, temos aqui os dois raios e depois o que é que tem de acontecer? Os dois raios, os dois módulos, da boca daquela tal história, ele a dar e eu a fugir. O que é que tem que acontecer aqui? O 3θ, não é? Portanto, já sabemos o que é que tem que acontecer aos módulos, agora os argumentos. O 3θ tem que ser menos θ mais 5π terços mais 2kπ. É sempre a mesma história, com k pertencente a Z. E, portanto, passo o θ para aquele lado, dá 4θ, igual a 5π terços, mais 2kπ, k em Z, e, portanto, dá θ igual a 5π sobre 12, mais 2kπ sobre 4. Se quiserem simplificar, podem, mas neste caso, aqui se quiserem simplificar este, podem, mas não é necessário. Eu se calhar até vou acrescentar esta linha na prova, como já está feito, não é? Na prova não, na ficha, depois acrescento esta linha. Então, temos aqui os R's, portanto os módulos, temos todos os θs, e agora é só descobrir quais são as soluções. Logo, se o módulo for 0, a única solução, Z igual a 0. Reparem que se eu pedisse resolvem C excepto 0, o Z igual a 0 não era solução, não tinham que ir indicar como solução, está bem? Mas neste caso, depois, se o módulo for 1 quarto, então, que soluções é que nós obtemos? Se o K for 0, o θ dá 5π sobre 12. Né? Quer dizer que a nossa solução, que eu vou chamar Z0, vou chamar aqui Z0, é 1 quarto, é levantado aí 5π sobre 12. Se o K for 1, o θ dá, se substituir ali o K por 1 fica ali 2π quartos, tem que multiplicar aqui por 3, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 1, 5. 6 mais 5, 11π sobre 12. Então, a outra solução era, vou chamar Z1, 1 quarto,
é levantado aí 11π sobre 12. Depois, se o K for 2, então ali fica 4, vou ter que multiplicar por 3, não é? 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 5, 17. 17π sobre 12. Portanto, aqui a outra solução, que eu vou chamar Z2, 1/4 é levantado aí 17π sobre 12. E finalmente já vão perceber porquê. Se o θ for 3, se o K for 3, portanto ali dá 6, vou ter que multiplicar por 3, não é? 6 vezes 3, 18, 18 mais 5 dá 23, 23π sobre 12. E portanto a outra solução seria 1/4 é levantado aí 23π sobre 12. Se dessem o valor 3, valor 4, reparem, então o valor 4 fica θ igual a 5π sobre 12, mais, quando ali é 4, estes 4 cortam, não é? Dá 2π. Portanto, volta a ser esta solução aqui. É o mesmo número complexo que, em vez de eu escrever com este argumento, escrevo com 5π sobre 12 mais 2π. É o mesmo número. Portanto, temos aqui as soluções todas, agora é só dizer o conjunto de solução da equação é 0, Z0. A ordem pela qual metem aqui é indiferente. O conjunto dos números complexos não é ordenado, está bem? Vocês não conseguem dizer se um número complexo é maior do que o outro. 2i é maior do que i. Nós não sabemos, não é? Sabemos que o módulo de 2i é maior do que o módulo de i. Não é? Vocês só conseguem estabelecer uma relação de ordem em R, em C, vocês não conseguem estabelecer. Portanto, se quiserem escrever Z0, Z3, 0, podem fazer. Portanto, aqui a ordem é indiferente. Aqui eu normalmente escrevo assim, vou pela ordem aqui dos índices, está bem? É só por causa disso. Bom, então, temos esta linha C que não estava prevista feita. Acabou por ser mais um exemplo, então estão a ver? Esta foi feita de forma direta, esta não pode ser feita de forma direta. Portanto, temos a segunda parte da aula terminada, voltamos já a seguir para a terceira parte. Eu provavelmente não vou resolver os 5 e o 6, não vou resolver o 4 e o 5, vou resolver o 6 e o 7 agora de manhã, que são só 2 exercícios que ainda me vai dar tempo para fazer e vou deixar o resto para a tarde. Então, até já.